qual ação você deveria comprar na Bolsa de Valores? Essa é a dúvida mais comum dos investidores iniciantes e nesse vídeo eu vou ajudar você a tomar essa decisão. Para isso, eu preciso que você fique até o final desse vídeo, porque não adianta simplesmente a gente chegar aqui e falar invista na empresa tal e você sair comprando as ações daquela empresa. Porque muito provavelmente você não quer passar o resto da sua vida buscando vídeo no YouTube para poder descobrir qual ação que você deve ou não deve investir. Com certeza você deve querer aprender quais ações você deve escolher, quais são as melhores empresas para que você possa investir o seu dinheiro e obter os lucros que com certeza você quer. Antes disso, a gente precisa saber se você já tem as suas finanças organizadas. Então, o seu salário já é organizado? Com o dinheiro que você recebe do seu emprego, você consegue se virar ao longo do mês, você consegue pagar suas contas. Principalmente, você é uma pessoa que não tem dívidas, ou então as dívidas que você tem são dívidas que você consegue pagar tranquilamente com o seu salário e tudo mais? Essa informação é importante porque se você pretende investir, obviamente você tem que ter dinheiro para fazer esse investimento. Então precisa te sobrar algum dinheiro para que esse dinheiro você possa comprar as ações que você quer. Então, para que sobre dinheiro, você tem que ter uma vida financeira organizada. Se você não tem uma vida financeira organizada ainda, aqui na página eu tenho diversas dicas de como você fazer essa organização com planilhas para você controlar seus gastos, algumas dicas específicas para que você possa ajustar as suas contas, pagar as suas dívidas e organizar o seu salário da melhor forma possível. Então, como primeiro ponto, você tem que ter as suas dívidas organizadas antes de saber em qual ação você deve investir. Digamos que você já tem a sua vida financeira organizada, já é tudo bem redondinho, bem certinho. Você também vai precisar ter uma reserva de emergência. A reserva de emergência, ela é, como o nome já diz, aquele dinheiro que você tem que ter guardado para que qualquer tipo de problema que haja na sua vida, você tenha da onde tirar esse dinheiro para que você possa resolver isso o mais rápido possível. Então, esquece a situação de você investir em ações se você ainda não tem a sua reserva de emergência. Isso porque, se você começar a investir e você não tiver uma reserva de emergência, qualquer coisa que aconteça na sua vida, você vai ter que vender as ações que você comprou e, muito provavelmente, vai ser de uma forma precoce, antes de você ter os lucros que você almeja, para ter que sanar esse problema aí. E, para evitar isso, a gente monta uma reserva de emergência. Então, a reserva de emergência ela tem que ser entre 6 a 12 vezes o seu custo mensal. Então, se o que você gasta por mês para sobreviver, com moradia, alimentação, transporte e por aí vai, você vai ter que ter de 6 a 12 vezes esse valor que você gasta, digamos que seja R$2.000, então você vai ter que ter de 12 mil a 24 mil reais guardados primeiro. Guardados aonde, Renan? Na própria conta poupança, para que se alguma emergência acontecer na sua vida, digamos, você for demitido do seu trabalho ou alguma coisa assim, você ter um dinheiro para poder se manter até arrumar um outro emprego, ou então se acontecer algum problema na sua casa ou algum problema de saúde, você ter da onde tirar e não precisar vender as suas ações. Você também precisa saber que não existe garantia nenhuma de lucros, ou seja, de resultado positivo, quando você investe em ações. Você sabia disso? Então, você precisa ter isso em mente para que você não espere da renda variável, que é onde está incluídas as ações, que você não espere uma coisa que ela não pode te dar, que é a certeza de lucros. Para que você possa aumentar suas probabilidades de lucro, você tem que aprender a estudar sobre as empresas, e esse é um outro ponto que você precisa ter atenção, que é com o estudo. Então, é por isso que eu estou me prolongando nesse vídeo, justamente porque você precisa ter a noção de que você precisa estudar para você entender o que você está fazendo, e aí sim você conseguir escolher as melhores empresas para você investir e aumentar as probabilidades de você
ter sucesso nos seus investimentos. Então, o estudo, ele também é um fator muito importante. Aprender como que você analisa uma empresa, o que que você tem que olhar e tudo mais para você poder aprender a escolher as suas ações, você também tem que fazer, você não pode abdicar disso. E aqui na página também tem diversos temas sobre como você faz para poder você estudar uma empresa. Além de tudo isso, você também tem que se perguntar se você está disposto a segurar essas ações por pelo menos 10 anos. Pô, Renan, mas 10 anos é muito tempo, eu só queria saber qual ação investir e botar meu dinheiro lá. Só que você tem que entender que o investimento em ações é um investimento para longo prazo. E o que é considerado longo prazo é a partir de 10 anos. Por isso que o investimento em bolsa, principalmente o investimento em ações e fundos imobiliários, é um investimento onde você tem que fazer mês a mês ao longo da sua vida para que ele possa dar certo. Ah, não, mas você quer um dinheiro ali rápido, você não quer ter variação, você não quer esperar esse tempo todo. Então, você não tem que estar procurando investimento em ações. O que você tem que procurar é o investimento em renda fixa. Porque só o investimento em renda fixa vai proporcionar para que você tenha um volume de dinheiro interessante, salvo, obviamente, as proporções, num curto período de tempo. Porque na renda fixa, aí sim você vai acumulando o seu dinheiro ele não vai sofrer variações, então você reduz quase a zero o risco de perda de alguma parcela desse dinheiro e você vai poder usufruir dele no curto prazo. Agora, se você pretende investir em ações, você tem que saber que o investimento em ações é investimento que você vai colher os frutos daqui a um longo período de tempo, daqui a alguns anos. Outra coisa que você precisa saber é como que você de fato obtém lucro com ações. Então, muitas pessoas acham que a única forma de ter lucro com ação é você pegar e ficar comprando e vendendo. Você compra num preço, vende num preço maior e essa diferença vai ser o seu lucro e essa diferença é o que você tem para ganhar em ações. Só que isso também é verdade, então você também ganha com a valorização das ações, só que essa não é a melhor forma de você ganhar dinheiro com ações. A melhor forma de você ganhar dinheiro com ações é se aproveitando da participação nos lucros das empresas. Por quê? Porque as ações elas nada mais são do que um pedaço de uma empresa. Então, quando você compra uma ação, é como se você comprasse um contrato que diz assim: você, a partir de agora, tem direito a determinada porcentagem daquela determinada empresa que você comprou ações. Então, se você é sócio daquela empresa, porque é isso que você se torna quando você compra uma ação, então você tem direito à participação nos lucros daquela empresa. E essa é a principal forma, a mais eficiente e a que te dá um pouco mais de garantia de lucros quando você investe em ações. Então, é você se aproveitar dessa participação nos lucros. E como que você ganha essa participação nos lucros? Pura e simplesmente pelo fato de você possuir ações daquela empresa. Então, se você compra, por exemplo, 10 ações de determinada empresa e aquela empresa, por exemplo, paga 50 centavos de participação nos lucros, que a gente chama de dividendos, então se ela paga 50 centavos de dividendo por ação, se você tem 10 ações, você vai receber R$5 daquela empresa nos períodos em que ela paga. Então, existem empresas que pagam todo mês, existem empresas que pagam de trimestre em trimestre, existem empresas que pagam de semestre em semestre e tem empresas que pagam anualmente. Daí você já tira que, obviamente, para você poder ganhar um bom volume de dinheiro na participação dos lucros, você tem que ter cada vez mais ações. E por isso que o investimento em ações ele é um investimento que tem que ser com foco no longo prazo, com foco para vários anos. Por quê? Porque como você recebe o seu salário e você pega uma pequena parcela desse seu salário e vai investindo mensalmente, você precisa de um longo período de tempo para que você acumule o máximo possível de ações daquela empresa e aí, assim que a empresa for pagar aqueles dividendos, ela pague uma porcentagem maior para você. Porque, como eu falei, se com 10 ações você ganharia R$5,
com 100 ações você ganharia 50, com 1.000 ações você ganharia 500, com 10.000 ações você ganharia 5.000 reais. Só que você não consegue chegar a 10.000 ações do dia para a noite, porque obviamente você não deve ser rico, né? Porque se você fosse rico, você não estava aqui vendo esse vídeo. Então, além de ser necessário, é importante e interessante para quem vai investir para o longo prazo, de forma que ele consiga acumular o máximo possível de ações daquela empresa e receba o máximo possível de participação nos lucros dela. E agora, finalmente, a gente vai chegar no ponto de qual ação comprar. Então, primeiro de tudo, você só pode comprar a ação que você estudou. Então, se você não conhece sobre a empresa da qual você vai comprar a ação, então a probabilidade de qualquer mínima variação que ocorra no preço da ação, e vai acontecer, porque o preço das ações sobe e desce todos os dias, você vai acabar vendendo essa ação. E normalmente quando uma pessoa se apavora e vende uma ação, ela faz isso quando ela está no prejuízo, com medo de perder todo o dinheiro. Agora, a partir do momento que você investe numa empresa, que você conhece aquela empresa, que você estudou aquela empresa e sabe como ela funciona, aí você, ao invés de vender quando os preços das ações caírem, você vai aproveitar para comprar mais, porque você vai entender que você está tendo a oportunidade de pagar mais barato nas ações de uma empresa boa e que você conhece bem sobre essa empresa. Você também, como eu já falei, tem que comprar aquela empresa, a ação daquela empresa, que você pretende permanecer com ela por pelo menos 10 anos, que você confia naquela empresa o suficiente para, independente das variações de preço daquela ação, você se mantém seguro investindo por 10 anos, porque você sabe que aquela empresa é boa. Então, se o seu horizonte de investimento for 1, 2 ou 3 anos, não adianta investir em ações, porque muito provavelmente você só vai perder dinheiro. Porque investir em ações de empresas boas só dá um resultado bom, só dá um bom lucro quando você investe para períodos ali a partir de 10 anos. E, como resumo geral de como encontrar uma boa ação para você investir, você deve procurar ações daquelas empresas que têm pelo menos nos últimos 10 anos lucro. Então, se você sempre se prender a investir em empresas que têm um histórico de pelo menos 10 anos de lucro, você também vai fazer provavelmente um excelente investimento e muito provavelmente daqui a alguns anos você vai colher ótimos frutos desse seu investimento. Quem tenta investir através de dica normalmente só perde dinheiro, mas agora você já sabe pelo menos o mínimo que você precisa saber para que você possa, a partir de agora, se aprofundar mais nos estudos e aí sim aprender a selecionar por conta própria a sua ação, a sua empresa. Beleza, galera? É isso aí, um abraço. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilha com alguém e fui!